Vamos falar sobre genética? O que é a genética? A genética é a parte da biologia que procura estudar o fenômeno da hereditariedade, ou seja, por que algumas características passam dos pais para os filhos, porque os filhos herdam determinadas características dos pais e também dos seus ancestrais, dos seus avós, bisavós e assim por diante. A gente começa o estudo da genética com os trabalhos de Gregor Mendel, que é um monge que viveu em Brno, que hoje corresponde à República Tcheca. Qual foi o objeto de estudo do Mendel? Mendel começou a estudar as ervilhas de jardim. Mas por que ele escolheu as ervilhas? Bom, por algumas características. Entre elas, as ervilhas têm características marcantes, ou seja, não existe uma característica intermediária, né? Outra, elas possuem uma taxa de reprodução muito alta, significa que tem várias gerações num curto espaço de tempo, e essas características elas são bem definidas, ou seja, eu tenho uma característica que é totalmente diferente de uma outra característica, não existe um meio termo, e por isso eu posso definir muito bem quando uma determinada ervilha ela desenvolve uma característica ou outra característica sem ter nenhum tipo de intermediário. Esse aqui querendo participar da aula, viu? Dá um tchau pra galera aí, ó. E um outro fator que fez com que Mendel também escolhesse as ervilhas foi o seguinte, é que as ervilhas, por algumas flores serem hermafroditas, ou seja, possuem os dois órgãos sexuais, masculino e feminino, isso fez com que elas pudessem se autofecundar, então elas pudessem gerar descendentes puros. E quais foram as características que Mendel analisou? Ele analisou a cor da semente, a forma da semente, a cor da vagem, a forma da vagem, a cor da flor, a posição da flor na planta e o tamanho da planta. Bom, e como ele iniciou esses estudos? Simples, ele pegou plantas e fez com que elas se autofecundassem para que gerassem descendentes puros. Como assim? Ele pegou uma planta, por exemplo, que gerasse ervilhas amarelas, fez com que ela se autofecundasse para que os descendentes só gerassem ervilhas amarelas, não houvesse nenhum descendente que gerasse ervilha verde, ou seja, para que esse descendente ele só gerasse ervilhas amarelas ao longo das gerações, né? Ou seja, ele ter certeza que aquele indivíduo era um indivíduo puro. E assim ele fez com outras características. Bom, e como ele fez esse experimento? Ele pegou plantas altas, puras, e plantas baixas, puras. O que ele fez? Ele pegou a planta alta e retirou os estames dela. O que são os estames? São estruturas que são produtoras de pólen, e é dentro do pólen que está o gameta masculino da planta. Ele pegou a planta baixa, a planta anã, pegou o grão de pólen dela e polinizou a planta alta, fazendo que essa planta alta agora fosse fecundada e pudesse gerar descendentes. E qual foi o resultado desse cruzamento? Bom, depois que ele pegou o grão de pólen da planta baixa, da planta anã, e polinizou a planta alta, essa planta alta agora ela gerou descendentes apenas altos, ou seja, todos os descendentes gerados desse cruzamento eram altos, 100%. E o que o Mendel fez no segundo momento? Bom, todos esses descendentes, essas plantas altas que eram descendentes, fez com que elas cruzassem entre si. Essas plantas altas, então, cruzaram entre si e geraram descendentes. Só que agora esses descendentes que surgiram eram plantas altas e também plantas baixas. Então surgiram descendentes das duas formas, só que numa proporção de 3:1, ou seja, a cada 4 descendentes, 3 eram plantas altas e 1 era uma planta baixa, uma planta anã. Bom, aquela primeira geração, onde teve o cruzamento de uma planta alta com uma planta baixa, uma planta anã, essa primeira geração foi chamada de geração parental, ou geração P. Os seus descendentes, que foram todos plantas altas, foi chamado de geração F1, a primeira geração de filhos. E quando eles cruzaram entre si e já geraram essas plantas, tanto alta quanto baixas, essa outra geração foi chamada de geração F2. E qual foi a conclusão de Mendel? Que existia alguma coisa que conferia a característica das plantas, que nesse caso seria a altura, né? Alto ou baixo, no caso a planta não. E
Isso ele chamou de fatores genéticos. Então, seriam esses fatores genéticos que conferiam a característica ou as características às plantas. E que no caso da altura, existia um fator para a planta alta e um outro fator que geraria a planta baixa, a planta anã. Que na geração F1, esse fator que gerou a planta alta, ele desapareceu. Ou na realidade desapareceu não, mas ele ficou escondido. E só quem se manifestou foi o fator para a planta alta. Já na geração F2, esse fator que gera a planta baixa, ele voltou a reaparecer, mas em quantidade menor. O que fez com que nessa segunda geração, na geração F2, surgissem tantas plantas altas como plantas baixas, na proporção de 3 para 1. 3 plantas altas para uma planta baixa, para uma planta anã. Bom, e hoje sabemos que esses fatores genéticos que Mendel chamou são os genes. E o que são os genes? Os genes são segmentos do DNA, ou seja, é um pedaço do DNA que tem o código para a produção de uma determinada proteína. Alguns genes eles podem se manifestar muito mais fácil que outros, estando apenas em dose única. Os genes eles estão presentes no DNA com 2 cópias, sendo que alguns genes se manifestam tendo apenas uma cópia deles e outros genes só se manifestam se tiver as 2 cópias deles. Tá? Por que são 2 cópias? Porque uma cópia foi herdada do pai e a outra cópia foi herdada da mãe. Então, por isso são 2. Os genes que se manifestam tendo apenas uma cópia são chamados de genes dominantes. Os que, para se manifestarem, é necessário haver as 2 cópias, foram chamados de genes recessivos. Quando você tem 2 cópias do mesmo gene, essas 2 cópias são chamadas de alelos. Então, digamos que você tenha um determinado gene nesse pedaço do DNA e no outro DNA você tem o mesmo gene da mesma característica na mesma posição. Então, logo, esses 2 genes são chamados de alelos. No caso das plantas de ervilhas, a característica, o gene que vai dar origem à planta alta, ele é um alelo dominante, e o gene que vai dar a característica para uma planta baixa, uma planta anã, ele é um alelo recessivo. Mas todos os 2 são alelos de um mesmo gene, são variações de um mesmo gene. O gene vai condicionar uma característica. Qual característica? A altura. Essa é a característica. Ela pode ser alta ou pode ser baixa. O alto ou baixo é variação de uma característica, que é a altura. O alelo dominante ele é representado por uma letra maiúscula. Já o alelo recessivo ele é representado por uma letra minúscula. Bom, e o conjunto de alelos de uma determinada característica de um indivíduo é chamado de genótipo. Então, genótipo é o conjunto de alelos de uma determinada característica de um indivíduo. Vamos pegar como exemplo a altura da planta. Então, a planta que é alta, eu vou representar por azão. E o alelo que vai dar origem à planta baixa, anã, eu vou representar por azinho. A planta alta ela é dominante sobre a planta baixa. Tá? Então, por isso é azão para a planta alta, azinho para a planta baixa, que é recessivo. Bom, se um determinado indivíduo ele possui 2 alelos, um alelo para planta alta e o outro também para a planta alta, então é azão, azão. Então, logo, esse indivíduo ele é chamado de homozigoto. Se ele tem os 2 alelos para planta baixa, azinho, e o outro também azinho, então esse indivíduo também é um homozigoto. Por quê? Porque os 2 alelos são iguais, não importa se é azão ou se é azinho, tem que ser iguais, azão, azão ou azinho, azinho. Então ele é homozigoto. Porém, se o indivíduo ele apresenta os 2 alelos, as 2 variações, ou seja, um para a planta alta e o outro alelo para a planta baixa, ou seja, um azão e um azinho, esse indivíduo agora ele é chamado de heterozigoto. Hetero, diferente, porque ele tem alelos diferentes. Homozigoto, homo, igual, porque ele tem alelos iguais, azão, azão ou azinho, azinho. Heterozigoto, alelos diferentes, um azão e um azinho. A gente sempre põe a letra maiúscula na frente, sempre. Detalhe, toda vez que eu quiser também representar um alelo por uma letra, eu sempre vou utilizar a primeira letra do alelo recessivo.
Vamos falar então agora de fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo ele é a manifestação do genótipo, ou seja, do gene. O gene ele vai conferir uma determinada característica e a manifestação dessa característica é o que nós chamamos de fenótipo. Por exemplo, eu tenho o genótipo para cabelo preto. O gene vai condicionar a cor do cabelo. A manifestação, o que eu estou vendo, que é o cabelo preto, é o fenótipo. Porém, o fenótipo ele pode sofrer influência do ambiente. Por exemplo, eu tenho um gene que vai condicionar cor da pele parda, né? Só que, se eu me expor ao sol, a minha pele vai ficar mais escura ainda. Ou seja, vai sofrer influência para o ambiente. Ou seja, significa que o meu fenótipo ele sofreu influência do ambiente. Ou seja, então o que é o fenótipo? Ele é o teu genótipo, ou seja, o gene vai conferir a característica, mais a influência do ambiente. Então o teu fenótipo é o genótipo mais ambiente. Bom, vamos pegar um outro exemplo. O gato siamês, né? O gato siamês ele tem um genótipo para pelagem branca. Porém, em regiões do corpo dele onde a temperatura é mais baixa, esse genótipo ele vai condicionar a cor branca, porém o ambiente, que seria no caso a temperatura, vai influenciar. Como a temperatura nessas regiões do corpo dele, nas extremidades, é mais baixa, a temperatura vai influenciar e vai fazer com que nessas regiões a pelagem dele fique mais escura, mesmo tendo o genótipo para pelo claro. Logo, então, o ambiente influenciou aí. Logo, então, o fenótipo que eu vejo é o que? É o genótipo para a pele branca, mais a influência do ambiente, que nesse caso é a temperatura, que vai influenciar a coloração da pelagem em determinadas regiões do corpo dele. Né, meu amor?